Durante quase toda a faculdade eu tive um viés mais civilista. Ia fazer TCC sobre civil, era o meu foco. Mas eu tive um professor excelente de penal, aquilo mudou minha cabeça e eu comecei a pesquisar, gostei, e é a única coisa que eu sei mais ou menos. Há dois livros de oratória que eu gosto, os dois são do Reinaldo Polito. O primeiro é esse daqui, Fale Muito Melhor. Foi o primeiro que eu li sobre oratória. E o segundo é esse, Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. É a primeira vez que alguém me pergunta isso, mas não tem interesse nenhum. Na verdade, não tenho ideologia política, então não conseguiria ter a coerência de ser de esquerda ou de direita, e também não tenho vontade de ocupar cargo público nunca mais, mas é uma questão pessoal. Eu tive duas grandes dificuldades e eu vejo que muita gente passa por isso também. A primeira foi decidir se eu queria concurso ou advocacia. Isso durou bastante. E também tive dificuldade para decidir a metodologia de estudo, fazer resumo, marca-texto, enfim. Bom, há algumas saídas. A primeira seria tentar atuar como associado de algum escritório. E também seria possível tentar atuar de forma autônoma, utilizando o escritório compartilhado ou atendendo nas salas da OAB ou em outro lugar. Em direito penal, o Luiz Greco, que eu admiro pra caramba, assim como o César Roberto Bittencourt e também o Luiz Regis Prado. Em processo penal, o Auri Lopes Júnior e o Alexandre Moraes da Rosa. É o primeiro passo muito importante, eu vou até escrever sobre esse assunto, mas acredito que ainda precisamos de lei, até para obrigar. Então precisamos da aprovação do novo CPP ou da instituição por meio de uma lei especial. Eu acredito que o delegado deve produzir elementos não apenas para o oferecimento da denúncia, como também para eventual arquivamento. E até, na minha opinião, poderia deixar de instaurar inquérito policial diante de um fato atípico por insignificância, por exemplo. Durante a faculdade, antes de ter as disciplinas nas aulas, eu estudava bastante, um mês antes, 2 meses antes, e depois dessas disciplinas eu continuava estudando, revisando. E no início eu revisava tudo, depois comecei a focar em algumas disciplinas. É uma longa história, mas eu escrevi um texto sobre isso, é só pesquisar no Google, chamado Por que deixei de ser defensor público para ser advogado criminalista? Resumindo, eu queria mais qualidade de vida, mais tempo, focar na área penal e escalabilidade. Conheça cada detalhe do processo, saiba todos os detalhes, faça um sumário com as páginas mais importantes, faça também um roteiro com a ordem dos argumentos, faça anotações durante a fala do Ministério Público para você adicionar na sua fala depois. Klaus Roxin fala em oscilação cíclica no direito penal. Significa que em um momento está mais punitivo, depois começa a ser mais garantista. Eu acredito que vamos passar por algum tempo de punitivismo, já estamos há bastante tempo, e depois muda. Não, acredito que a justiça não é para todos, infelizmente. Basta pensar que na mesma comarca podemos ter um juiz extremamente punitivista na primeira vara e um juiz garantista na segunda vara. Então isso não é justiça, isso é desigualdade. Olha, eu fiz estágio no Ministério Público Federal e foi excelente, mas eu recomendo também a Defensoria Pública pela quantidade de trabalho, pelos atendimentos e também, se possível, o escritório de advocacia para entender a advocacia particular. Eu sugiro que você procure o Vídeo da Água do Rick Chester. Ele é autor desse livro aqui, Pega a Visão. O vídeo está lá no YouTube e no final ele fala uma coisa marcante. Se você não está disposto a isso, o problema não é a crise, mas sim você. Eu não acredito muito em quantidade, eu acredito que você deve buscar a qualidade. Por exemplo, é melhor ler um livro inteiro de direito penal ou de processo penal, ler o manual inteiro, tratado, do que ler 10, 15 livros ruins. Isso é muito comum, sim. Na verdade, infelizmente, a prática é muito diferente da teoria quanto ao cumprimento da legislação. Eu recomendo que você ganhe prática trabalhando com colegas, vendo audiências de outros advogados. É um bom caminho, sim. Na verdade, muitos dos grandes criminalistas que o Brasil já teve começaram exatamente fazendo o trabalho social, atuando pro bono, e isso é excelente para já começar com uma responsabilidade social e ganhando prática. É um ramo excelente, considerando que as faculdades não ensinam sobre execução penal, normalmente é uma parte de direito penal apenas. Então, se você aprende, consegue aplicar na prática, você consegue um destaque muito rápido na execução. Sempre dá tempo. Na verdade, o tempo é apenas um número. Se você quer ir para a área penal, tem que começar agora, não pode demorar muito. Eu, na faculdade, quase fiz o meu TCC em civil e depois eu fui para a área penal, então sempre dá tempo.
Acredito que não medem conhecimento e, além disso, examinam muitas coisas que não têm nada a ver com a atuação prática imediata do aprovado. Por exemplo, é cobrado recurso extraordinário e, se aprovado, vai para a primeira instância no interior. Eu escolhi Direito Penal na segunda fase da OAB e tem uma curiosidade. Em uma semana eu fiz a segunda fase da OAB em penal e na semana seguinte eu fiz a prova oral do concurso de defensor público em civil e processo civil. Eu acho uma boa ideia, não sei como está funcionando na prática em São Paulo, mas sou a favor de qualquer ideia que aplique a justiça restaurativa. E nesse caso é mais um filtro em relação à propositura de uma ação penal, o que é ótimo. Bom, se você quer advogar, eu não sei se é o caso, eu recomendo a Defensoria Pública, porque daí você vai entender como é a atuação em favor de uma parte, como é o atendimento, como fazer as peças processuais, então é melhor. Recomendo sim, na verdade o estágio na delegacia é excelente, aprende muito, mas você não aprenderá a rotina processual. Por isso eu recomendo um estágio na Defensoria Pública, no Ministério Público ou no Judiciário, principalmente no gabinete. Eu fui testando até acertar. Primeiro eu pensei em fazer resumo, perdia muito tempo com isso e acabava não produzindo tanto, então eu passei a marcar com lápis, não marca-texto, e depois revisar o que eu tinha marcado. Tendo apenas a pós-graduação é um pouco difícil dar aula, o recomendável é ter também um mestrado. Dependendo da faculdade tem um processo seletivo para a graduação, e se quiser dar aula em pós-graduação, normalmente é mediante convite, mas depende.